Bom dia, garotos e garotas do meu coração. Tudo bem com vocês? Ótimo. Lembrando que a visualização das videoaulas é de suma importância para o seu aprendizado, assim como a participação individual nos comentários abaixo para contabilizar sua presença no diário. Além disso, hoje em especial, temos uma surpresa. Portanto, assista esta videoaula até o final. Ok, entendidos? Muito bem. Aqui é o professor Roberto, de língua portuguesa. Hoje é a terceira aula, referente ao terceiro bimestre. Unidades 3 e 4, capítulos 6 e 7, e páginas 214 a 219, 234 a 235 e 253 a 255. 24 de agosto de 2020. E nesta aula veremos colocação pronominal 1, 2 e 3, posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo e nas locuções verbais, certo? Então ouçam uma musiquinha. Olá pessoal, mais uma vez professor Laerte Júnior, professor de português para concursos, Feira de Santana, Bahia. E hoje eu trago o assunto colocação pronominal. O nosso objetivo maior aqui é trazer mais uma canção, do professor Laerte Júnior, que tem um título Procliticar. Você vai aprender a procliticar. Justamente procliticar vem de próclise, pronome antes do verbo. Então eu trago assim essa música para facilitar o seu entendimento. Vamos lá. Fique sabendo que para colocar o pronome oblíquo, o lugar certo tem. Se é futuro no meio do verbo, nos outros tempos depois dele vem. E se você quiser antecipar, não sendo início ou se pausa vem, mas há palavras que de todo jeito pronome oblíquo vai se aproximar. É nessa hora que sem vacilar você é obrigado a procliticar. Vamos lá. E o pronome e o advérbio atrai, preposição com o gerúndio atrai, a subordinativa atrai, e onde houver exclamação. E o pronome e o advérbio atrai, preposição com o gerúndio atrai, a subordinativa atrai, e onde houver exclamação. Novamente. Fique sabendo que para colocar o pronome oblíquo, o lugar certo tem. Se é futuro no meio do verbo, nos outros tempos depois dele vem. E se você quiser antecipar, não sendo início ou se pausa vem, mas há palavras que de todo jeito o pronome oblíquo vai se aproximar. É nessa hora que sem vacilar você é obrigado a procliticar. E o pronome e o advérbio atrai, preposição com o gerúndio atrai,
a subordinativa atrai. E onde houver exclamação, meu amigo, você achava que colocação pronominal era um assunto muito difícil de aprender? É só aprender, meu amigo, a própria indicar. E o pronome e o advérbio atrai, preposição com o gerúndio atrai, a subordinativa atrai, e onde houver exclamação. Valeu! Ok, depois de uma musiquinha sobre colocação pronominal, então vamos dar prosseguimento ao assunto. Colocação pronominal é o emprego adequado dos pronomes oblíquos átonos. Então, quando eu falo pronomes oblíquos átonos, quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Eles servem para substituir objetos, a fim de deixar a linguagem escrita menos repetitiva e mais coesa. Certo? Então, poa significa pronomes oblíquos átonos. Ok? E dentro da colocação pronominal nós temos a prócrise, ênclise e mesóclise. Certo? Então vamos para o emprego de o e a após verbos. Primeira regra, terminados em vogal ou ditongo oral. Respeite o professor. Então nós temos o verbo respeite, terminação em vogal e eu vou substituir o termo o professor por um pronome oblíquo átono. Então, o verbo respeitar, ele é um verbo transitivo direto. Quem respeita, respeita alguém. O professor. Então, o professor é um objeto direto. Então, como ficaria? Respeite-o. Tá? Comprei uma casa. Então, comprei. Terminação ei, é um ditongo oral. Quem compra, compra algo ou alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto. Uma casa, objeto direto. Eu quero substituir o termo uma casa. Como ficaria? Comprei-a. Chame a sua mãe. Chame, verbo terminado em vogal. Quem chama, chama alguém. Então, verbo transitivo direto. A sua mãe, objeto direto. Eu quero substituir este termo a sua mãe. Como ficaria? Chame-a. Entreguei as chaves. Entreguei. Terminação ei. Ditongo oral. Quem entrega, entrega algo ou alguma coisa.
eu quero substituir o termo as chaves. Como ficaria? Entreguei-as. Segunda regra. Terminados em R, S ou Z, as terminações serão retiradas e assumirão as formas lo, lá, los, las. Então, todo verbo terminado em R, S ou Z, você vai retirar a última letra e acrescentar lo, lá, los, las, dependendo da frase ou da oração. Exemplo: fiz a tarefa. Então, fiz, terminação Z, eu retiro este Z e agora eu vou substituir a tarefa. Como é que vai ficar? Fila. Outro exemplo. Meu maior sonho é encontrar meu pai. É encontrar, verbo terminado em R, retiro este R e vou substituir o termo meu pai, ok? Como ficaria? Meu maior sonho é encontrá-lo. Ok? Tudo bem até aí? Terceira regra. Verbos terminados em ditongo nasal, M, ão ou ON, assumirão as formas no, na, nos, nas. Exemplo: avisem ele sobre o almoço de domingo. Avisem, terminação M. Eu vou substituir o termo ele. Como ficaria? Avisem-no sobre o almoço de domingo. Segundo exemplo. Põe os celulares em cima das mesas. Põe, terminação ON. Vou substituir o termo os celulares. Então, como ficaria? Põe-nos em cima das mesas. Os celulares é masculino plural, então vai ficar nos. Terceiro exemplo, dão a notícia. Dão, verbo terminado em ão, e eu vou substituir o termo a notícia. Como ficaria? Dão-na. Mas professor, ele fica estranho, mas dentro da gramática ele está correto, certo? Está na norma culta. Emprego de lhe, objeto indireto. Exemplo: paguei a Jonas. Quem paga, paga a alguém. Então é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele está pedindo um pronome, o a Jonas. Então, a Jonas é um objeto indireto. Como ficaria? Paguei-lhe.
Segundo exemplo, entreguei a ela o convite. Quem entrega, entrega algo ou alguma coisa a alguém. Então, o verbo entreguei, ele é um bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto. O convite, objeto direto, a ela, objeto indireto. Eu quero substituir apenas o termo a ela. Como ficaria? Entreguei-lhe o convite. Tudo bem? Emprego de me, te, se, nos, vos. Ele pode ser objeto direto ou objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal. Exemplo: respeite-me. Quem respeita, respeita alguém. Então, este me, pronome oblíquo me, ele é um objeto direto. Obedecemos-lhe cegamente. Quem obedece, obedece a alguém, né? Então, o pronome oblíquo lhe é um objeto indireto. Sou-te grato por tudo que fizeste. Sou-te. Sou é um verbo de ligação, porque é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Se ele é um verbo de ligação, nós temos um complemento nominal. O que é um complemento nominal? É aquele que completa o sentido de um nome. Então, o pronome oblíquo átono, te, ele é um complemento nominal. Roubaram-me as chaves. Quem rouba, rouba alguma coisa ou algo de alguém. Então, dá a ideia de posse. Então, o pronome oblíquo me, ele é um adjunto adnominal. Beijou-lhe a boca. Quem beija, beija algo de alguém. Então, o pronome oblíquo lhe dá a ideia de posse, portanto, ele é um adjunto adnominal. Emprego da próclise. Então, o termo pró, ele vem de pré, que significa antes. Então, é o pronome antes do verbo. E nós temos várias regras de próclise. Primeira regra: palavras de sentido negativo. Exemplo: nunca se sabe no que vai dar. Nunca é uma palavra negativa. Ele atrai o pronome oblíquo átono para perto de si. Certo? Nada te amedrontas naquela casa. Nada é uma palavra negativa. Automaticamente ele atrai o pronome oblíquo átono para perto de si. Outro exemplo: ele disse que jamais lhe obedeceria. Então, jamais é uma palavra negativa.
está atraindo para perto de si o pronome oblíquo átono. Segunda regra, os advérbios. Sempre te ajudei. Sempre é um advérbio e ele atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, certo? Aqui vos trago provisões. Aqui é um advérbio e está atraindo para perto dele o pronome oblíquo átono. Talvez é um advérbio também, está atraindo o pronome oblíquo lhe para perto dele. Terceira regra são as conjunções ou locuções subordinativas. Que já vimos no segundo bimestre. Exemplo: se me for útil, comprarei o carro. Se é uma conjunção subordinativa que automaticamente está atraindo o pronome oblíquo átono me para perto dele. Outro exemplo: peguei um táxi porque me atrasei. Porque é uma conjunção subordinativa, ele está atraindo o pronome oblíquo átono me para perto dele. Outro exemplo: não estava quando procurei. Quando é uma conjunção subordinativa e automaticamente ele atrai o pronome oblíquo átono o para perto dele. Pronomes relativos. Exemplo: conheço o rapaz o qual nos atendeu. O qual, pronome relativo, está atraindo o pronome oblíquo átono nos para perto dele. Foi ele quem me mostrou tudo. Quem, pronome relativo, está atraindo o pronome oblíquo átono me para perto dele. Voltou à cidade onde lhe propuseram ser prefeito. Onde, pronome relativo, está atraindo o pronome oblíquo átono lhe para perto dele. Quinta regra, pronomes demonstrativos. Esse me parece bom. Esse é um pronome demonstrativo que está atraindo o pronome oblíquo átono me para perto dele. Isso o entristeceu, mas ele não desistiu. Isso é um pronome demonstrativo que está atraindo o pronome oblíquo átono o para perto de si. Aquilo lhe desagrada. Aquilo é um pronome demonstrativo que está atraindo para perto dele o pronome oblíquo átono lhe. Sexta regra, pronomes indefinidos. Exemplo: tudo me chamava atenção. Tudo é um pronome indefinido e está atraindo para perto dele o pronome oblíquo átono me. Outro exemplo: muitos se emocionaram com o filme. Muitos, pronome indefinido,
está atraindo para perto de si o pronome oblíquo átono se. Alguém lhe contou o que aconteceu? Alguém, pronome indefinido. Automaticamente ele está atraindo para perto dele o pronome oblíquo átono de. Sétima regra. Orações exclamativas, orações optativas, que são aquelas que exprimem desejo, e orações interrogativas. Exemplo: quanto lhe custou esta decisão? Então, quanto é uma oração exclamativa, então automaticamente ele atrai para si o pronome oblíquo átono de. Que os céus te iluminem. Nós temos uma oração optativa, está exprimindo desejo. É como se eu falasse que te ilumine, tá? Então, ele atrai o pronome oblíquo átono para perto de si. Quem nos acompanha? Uma oração interrogativa. Quem atrai o pronome oblíquo átono nos para perto de. Oitava regra. Em preposição mais gerúndio. Exemplo: em se ouvindo o sinal, a aula termina. Então, quando houver a preposição em mais o gerúndio, então o pronome oblíquo átono, ele virá no meio, tá? Em se ouvindo o sinal, a aula termina. Em se iniciando a festa, a comida será liberada. Em se falando de plantas, entendo bem. Ok. Emprego da mesóclise. Então, meso significa meio, metade. Então, é o pronome no meio do verbo. Há somente duas regras, ok? O verbo no futuro do presente do indicativo e o verbo no futuro do pretérito do indicativo. Exemplo: chamar-me-ão para a posse da nova diretoria. Então, chamarão, ele está no futuro do presente do indicativo. Então, se eu tenho um verbo no futuro do presente do indicativo, então o pronome oblíquo átono vai permanecer no meio, ficando chamar-me-ão, ok? Enviar-lhe-emos em breve a documentação solicitada. O verbo enviaremos está no futuro do presente do indicativo. Então, nesse caso, o pronome oblíquo átono permanece no meio do verbo.
Construir-se-á a nova sede da empresa. Construirá, verbo no futuro do presente do indicativo. Então, ele pede o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Convidar-te-ia para a viagem. Convidaria, verbo no futuro do pretérito do indicativo. Então, ele pede o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Eu limpar-lhe-ia a casa se me tivesse pedido. Limparia, verbo no futuro do pretérito do indicativo. Então, ele pede o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. Procurariam. Então, está no futuro do pretérito do indicativo. E ele pede o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Ok? Emprego da ênclise. O termo em significa depois ou após. Então, é o pronome após o verbo. Ele possui algumas regras. Vamos ver cada uma delas. Primeira regra, com verbos iniciando a oração. Peço-lhe um favor. Tratou-nos com carinho. Encontre-me às 9 horas. Então, toda oração iniciada por verbo, né? Ele pede um pronome oblíquo átono. Segunda regra, pausa no interior da oração. Chegando lá, preparei-me para a prova. Então, chegando lá, tem uma vírgula após. E eu inicio novamente após a pausa. Preparei-me para a prova. Eu não posso falar chegando lá, me preparei para a prova. Se eu falar dessa maneira, ele está na linguagem informal, certo? Por quê? Porque não se inicia a oração com pronome oblíquo átono, certo? Então, muito cuidado ao utilizar o pronome oblíquo átono de maneira errada, principalmente em uma redação, ok? Aqui encontro-me com Deus. Encontro-me com Deus. Se tudo der certo, informo-te a saída do voo. Informo-te a saída do voo, ok? Terceira regra, orações reduzidas de gerúndio. Então, verbos no gerúndio. Terminação NDO. Leu as provas, corrigindo-as. Então, as reduzidas de gerúndio, ela trai o pronome oblíquo átono.
modificou a rota, tornando-a mais curta. Não se explicou, deixando-nos apreensivos. Ok? Quarta regra. Verbo no imperativo afirmativo. Expressa ou indica ordem. Empreste-nos o dinheiro. Digam-me a verdade. Apresentem-se ao coordenador. Ok? Colocação pronominal nas locuções verbais. O que são locuções verbais? As locuções verbais são os verbos auxiliar mais o verbo principal. Verbo auxiliar mais infinitivo. O infinitivo tem a terminação em R. Exemplos. A escola se vai preparar para a festa. A escola vai se preparar para a festa. A escola vai se preparar para a festa. A escola vai preparar-se para a festa. Então aqui, nessas 4 orações, esses 4 exemplos estão corretos. Agora vejam os 3 exemplos abaixo. Quando eu adiciono o advérbio não. Exemplo. A escola não se vai preparar para a festa. Então aqui o advérbio não, automaticamente ele atrai o pronome oblíquo átono se para perto dele. Então está correto. A escola não vai se preparar para a festa. Então, quando eu tenho o verbo auxiliar mais o infinitivo e ele não está com hífen, então o pronome oblíquo átono ficará no meio dos verbos. Está correto? O último exemplo. A escola não vai se preparar para a festa. Então, vai-se com hífen está incorreta. Ok? Segundo caso, verbo auxiliar mais o gerúndio. Vamos aos 4 primeiros exemplos. Aimee lhe estava dizendo a verdade. Aimee estava lhe dizendo a verdade. Aimee estava lhe dizendo a verdade. Aimee estava dizendo-lhe a verdade. Então aqui todas as 4 formas estão corretas. Agora vou adicionar o advérbio não. Vejamos os 4 exemplos abaixo. Aimee não lhe estava dizendo a verdade.
Então, não é um advérbio, ele atrai o pronome oblíquo átono lhe para perto dele. Está correto? Agora, quando eu falo, Aimee não estava lhe dizendo a verdade. Então, quando eu tenho um verbo auxiliar mais um gerúndio, ele não aceita o pronome oblíquo átono no meio do verbo, ok? Outro exemplo. Aimee não estava lhe dizendo a verdade. Então, nesse caso, o terceiro exemplo, está correto por quê? Porque ele não veio acompanhado de hífen. Então, quando ele vem com hífen, está incorreta. Sem hífen, está correto. Ok? Aimee não estava dizendo-lhe a verdade. Está correto. Aqui nós temos uma ênclise. Terceiro caso, ou terceira regra, verbo auxiliar mais particípio. Vamos para os 4 primeiros exemplos. Nossa família se havia reunido no quintal. Nossa família havia se reunido no quintal. Nossa família havia se reunido no quintal. Nossa família havia reunido-se no quintal. Os 3 primeiros exemplos estão corretos. O último exemplo está incorreto. Tá? Agora vejamos os 4 exemplos abaixo. Nossa família não se havia reunido no quintal. Então, nós temos o advérbio não, que automaticamente ele atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Está correto. Nossa família não havia se reunido no quintal. Então, quando eu adiciono um advérbio mais um verbo auxiliar mais particípio, e ela está com hífen, então a oração está incorreta. Agora, se eu falo, nossa família não havia se reunido no quintal. Sem hífen, está correto. Com hífen, incorreto. Ok? Nossa família não havia reunido-se no quintal. Está incorreto. Tá? O particípio, ele não pede uma ênclise. Ok? Muito bem. Bem, agora que você assistiu toda a videoaula, temos uma questão de atividade que você responderá no comentário até o término da nossa aula de hoje, ok? Então aqui nós temos esta atividade. O segmento destacado
será substituído, segundo a norma padrão da língua, por um pronome em. Letra A. Ele viu o jogo. Eu vou substituir o termo o jogo. Ele o viu. Está correto ou ele está incorreto? Letra B. Basta comparar os tapes dos referidos gols. Basta lhes comparar. Letra C. Ele pega a bola. Ele lhe pega. D. Desejo fazer uma grave denúncia. Desejo fazer-lhe. Letra E. Querem receber autorais. Querem o receber. Ok. Estarei aguardando a resposta de vocês no comentário, tá? Até o término da nossa aula de hoje. Esforcem-se, tá? Ok? Então, muito obrigado a todos por assistir esta aula. Recebam um forte abraço deste professor que vos fala. Bons estudos. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Ok? Tchau, tchau.